Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa nona oficina de redes de computadores. Essa oficina aqui vai ser bem bacana, que eu vou trocar bastante ideia com vocês, bater um papo aí sobre os tipos de projetos, quais são esses tipos de projeto, né? A gente pode definir os projetos de redes de computador em projetos lógicos e em projetos físicos. Tá? Então, para essa aula eu não vou conseguir trazer assim alguma curiosidade. Eu até vou sim, trouxe até um vídeo, já vou comentar dele. Mas essa aula tá tudo no livro de vocês, tem lá explicado. Vocês já sabem que a ideia aqui não é ensinar, né? Só pra gente bater um papo. Mas mais que isso, a gente vai passar aqui por várias tecnologias, vários conceitos, várias definições. E eu vou ir tentar aproximar vocês do mercado de trabalho, mostrar onde isso pode ser utilizado, porque eu já atuei muito nessa área de redes de computadores, já tive oportunidade de gerenciar empresas de grande porte. Eu era administrador responsável sozinho de uma empresa de grande porte, que a gente tinha servidores, mais de 500 estações, câmeras, catracas, relógio de ponto, até CNC, tudo ligado numa rede, né? Então aqui, nessa parte de projeto aqui, eu tenho bastante para contribuir com vocês. Óbvio que, né, pessoal, não tem como num bate-papo aí, informal, meia hora, vocês pegarem, absorver tudo e tal. Mas pelo menos dar uma inspirada em vocês, mostrar que isso aí tem campo, tem utilidade, tem funcionalidade. Tá? Realmente vai ser assim, uma chuva de tecnologias, uma chuva de ideias para vocês ir tentando absorver essas tecnologias, tá? E a gente também não pode se enganar, né, pessoal? Eu sempre falo para vocês, vamos criar a expectativa certa. Qual que é a expectativa que eu quero que vocês criem para essa oficina aqui de número 9? É um bate-papo, que vamos apresentar as teorias, os conceitos, onde você vai aplicar isso aí. Mas, pessoal, cada projeto é único, cada projeto é exclusivo. Não sei se vocês já cursaram no passado, se estão cursando, mas provavelmente quem não cursou vai cursar. Disciplinas de gerenciamento de projeto. Lá a gente aprende que cada projeto, para ser um projeto, na verdade, ele tem que ser único, né? Então eu posso criar, eu vou até fugir um pouco de computação, que é um nível de abstração um pouco maior, e tentar ir para um exemplo um pouco mais comum. Imagina uma casa, um projeto. Se você vai lá e faz um projeto de uma casa, uma planta, todos os detalhes e tal, e dá para alguém construir. Beleza, isso aí em tese é um projeto. Aí você vai começar a construir, você vai começar a encontrar dificuldade, pode ser que um material seu falte, demore para chegar, pode ser que você substitua esse material por causa desse motivo, pode ser que sua mão de obra dê problema, você troque, seu fornecedor dê problema, você troque, pode ser que a fundação lá na hora que foi fazer, houve um imprevisto, quebrou mais alguma máquina, construiu uma parede errada, você tem que derrubar. Então assim, dentro de um projeto, ele só é um projeto porque ele é único, ele é exclusivo. Não adianta eu pegar aquela mesma planta e ir no terreno do lado, vizinho, que não é o mesmo projeto. É um projeto totalmente diferente. As coisas vão fluir diferente, mesmo que eu tenha todas as minhas especificações, mesmo que eu tenha todos os meus detalhes, é um projeto diferente. É isso que caracteriza um projeto, tá? E não sou eu que estou dizendo, é a área de gerência de projeto. O mundo inteiro estuda isso. O mundo inteiro chegou nessa conclusão, que todo projeto tem que ter um começo, um meio e um fim. Cada projeto ele é único. Se você serializar isso aí, colocar numa linha de produção, eu vou fazer um projeto de uma casa, construo ela aqui, vou ali no terreno, construo ela, vou ali no terreno, construo. Se isso aí parecer, né, uma esteira de produção, já não é projeto. Tá? E aqui a gente vai trabalhar com projetos de redes. Vocês acham que vão instalar as mesmas redes nas mesmas empresas? Impossível. Mesmo que seja uma empresa de grandíssimo porte, que tem filiais, e todas as filiais são o mesmo padrão,
mesmo padrão arquitetônico civil, mesmo padrão estrutural, mesmo padrão hidráulico, mesmo padrão lógico. Cara, não é o mesmo projeto. É um projeto diferente, com novos desafios, com novos problemas, com novos avanços, né? Você erra num projeto, pode melhorar esse processo. Então, assim, tem que ficar em mente que não é o mesmo projeto. Então, a gente vai comentar aqui também, né, inclusive diferenciar quais são as preocupações em projetos lógicos, quais são as preocupações em projetos físicos. E mesmo assim, por mais simples que seja, não vai ser o mesmo projeto. Tá? Então, abram a cabeça para isso, absorvam aí as teorias em si, as tecnologias em si, para que elas servem, quando eu posso utilizar, como eu posso dimensionar, porque de um projeto para o outro, muitas vezes você vai ter que fazer isso, muitas não, todas as vezes, você tem que dimensionar quantidade de cabeamento, disposição física, quantidade de repetidor, de roteador, de servidor, tudo muda, desde a parte física até da parte lógica. Se você tem mais computadores, se você tem mais usuário, você vai precisar de uma banda maior de internet. Se você tem mais usuários, você vai precisar de mais HDs para fazer backup, mais servidores. Então, o hardware e o software, apesar de a gente ver separado, lógico, software, físico, hardware, os dois também caminham juntos. A gente sempre faz um pensando no outro. Às vezes, se o outro aqui começa a tomar um rumo, a gente tem que acompanhar com o hardware. Então, esse é o equilíbrio, tá ok? Então, a gente vai percorrer aqui alguns assuntos. Que o projeto lógico, a gente vai dividir ele em 3 camadas. Isso aqui pensando em projetos de mais alto nível, lógico. Se o meu projeto é de baixo nível e baixa escala, eu não preciso ter toda essa demanda. Mas se eu bater esse papo com vocês de um projeto grande, vocês podem reduzir essa escala. Então a gente divide geralmente projetos grandes em 3 camadas: core, distribuição e acesso. A gente tem diversas propriedades aqui lógicas, como VLAN, redes virtuais, redundância. Por exemplo, tenho redundância em internet, tenho redundância em backup? Tenho. Às vezes minha empresa não pode ficar sem internet. Se ela ficar sem internet, ela está perdendo milhões. Sei lá, se for uma empresa de mercado de ações, se for uma empresa, um provedor, como vai fazer? Ele vai ficar sem acesso à internet? Então, eu posso ter redundância de software também, não é só de hardware, de físico. Vou ter uma redundância de cabeamento, vou ter uma redundância de equipamento, de switches, de roteadores, tudo bem. Mas você também pode ter uma redundância de software. Eu posso ter uma redundância no meu sistema de backup. Alguns backups mais ágeis, por exemplo, rodando em HDs. Alguns backups noturnos rodando em fitas, em outro tipo de mídia. Você pode armazenar e deve armazenar isso em lugares diferentes, né? Imagina que você tem uma sala lá, tudo centralizada. Tá lá todos os seus servidores e lá também fica alocado o seu backup. Aí Deus me livre, pega fogo na sua empresa, pega fogo lá no departamento de TI, e aí o que vai acontecer? Perdeu tudo. Então a gente tem que ter essa noção de distribuição também. Eu nem estou preocupado aí com o conteúdo que está aqui, porque o conteúdo que está aqui é o conteúdo que está no material de vocês, no livro de vocês. Eu quero esse bate-papo. Eu quero que a gente abra a cabeça, que a gente enxergue onde vai usar. De backup que eu estou falando, vocês lembram do World Trade Center, as 2 torres lá? Olha que sacada que tiveram e acabaram se ferrando. Na época o pessoal falou, as empresas aqui da torre A, vamos guardar os backups da torre B. Deus me livre se acontecer algum acidente com a torre A, a gente tem a torre B. O que aconteceu? As 2 torres foram abaixo. Então, era a princípio um sistema de backup extremamente seguro, mas que foi por água abaixo. Tá? Então, assim, a gente pode mesmo se precaver. Por isso que projeto é assim: a gente planeja, a gente simula, a gente pensa no melhor caso.
no pior caso, o que vai acontecer, mas sempre tem variáveis externas que podem mudar tudo o rumo do seu projeto. Tá? Então não adianta, pessoal, começar um projeto e falar, nossa, eu vou até o fim com esse projeto, não vai dar nada de errado, eu vou chegar no final, vou concluir ele e vai ser só sucesso. Não vai. Não, mas vai sim. Eu planejo muito, eu fico horas debruçadas, pensando em todos os cenários. Cara, não vai. Não vai dar certo. Se tem uma coisa que vai acontecer, é errar. Não é você errar. Você depende de pessoas para executar serviço, elas vão errar, elas vão falhar, vão mudar o rumo, a trajetória do seu projeto. Por mais que você mitigue esses erros, que você previna, que você preveja, que você tente imaginar, vai aparecer algum imprevisto. E isso que é o gostoso de projeto. Tá? Senão seria muito fácil, seria uma receita de bolo. Você faria uma receita de bolo, não é um projeto. Porque você segue e reproduz aquilo, não é um projeto. Tá? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Lógico, cada um que vai fazer seu bolo é um único, né? Eu sigo a receita, tive um imprevisto lá, faltou um ovo, faltou um pouquinho de farinha, eu posso adaptar, mas não vai ficar igual. Então isso que é o legal de projeto. Mas aqui, nesse primeiro momento, a gente tem que começar a enxergar que existem 2 níveis de projetos, lógicos e físicos, cada um com uma importância. Por exemplo, nos lógicos aqui, ó, dando uma sequência, minha empresa vai precisar de VPN. Como vai ser esse firewall? Vou usar os firewalls padrão? Vou construir um firewall? Vou criar ele manual? Vou contratar uma empresa para fazer isso? Os roteamentos, vou deixar estático, dinâmico. E os IPs, eu vou definir, vou padronizar. Porque uma coisa é quando você tem uma empresa só, pequena. Você tem lá, mesmo que seja em 500 computadores numa rede, é uma coisa. Agora, você pensar numa matriz que você tem várias filiais e todas essas filiais estão conectadas a um mesmo banco de dados e você vai compartilhar serviços, compartilhar informação, compartilhar recursos, aí começa a vir um problema. Você tem que criar métodos, padrões, nomenclaturas. Você vai conectar todas essas filiais como se fosse uma rede só? Tem como fazer isso? Vale a pena o investimento? Vale a pena o retorno? Tudo dimensionado para o seu projeto. Isso aqui é uma das aulas que eu mais gosto, porque a gente pode ficar aqui viajando, pensando, imaginando, supondo, exemplificando, porque cada projeto é um projeto. Dentro da mesma empresa é um projeto diferente. Tá, ok? E é legal você ter esse poder na mão de escolha, de decisão, dar aquele friozinho na barriga. Você fala, o que eu vou fazer aqui? Ó, vou implantar uma segurança. Como vai ser essa segurança? E aí, eu tenho recurso para isso? Não adianta eu saber qual que é o melhor sistema, qual que é o melhor hardware, e a minha empresa não tem uma contrapartida para investir. Eu tenho que otimizar a melhor segurança para aquele padrão de empresa, para aquela condição atual financeira dela. Isso que é o difícil de fazer. E aí você tem que ter argumento para chegar lá no seu diretor, bater na porta dele e falar, ó, preciso de tantos R$1.000 para investir nesse critério aqui de segurança. Por quê? Porque hoje está assim, 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 está inseguro por causa disso, está instável por causa daquilo. E quando a gente fizer essa melhoria aqui, não vai ser só um investimento à toa. A gente vai passar a ter um outro nível de serviço com essas qualidades, com essas melhorias, com essas benfeitorias. E é aí que você consegue. Tá, pessoal? Não sei se vocês já tiveram. Sei que tem todos os perfis possíveis aí, participando aí dessas oficinas. Mas para quem não tem muita experiência, é a realidade do dia a dia, viu? A gente vai na empresa e a empresa não tem condições de custear aquilo. Então não adianta você ter a melhor ideia, com a melhor das intenções, e ela não tem condições de custear aquilo. Okay? Então temos que dimensionar todas as tecnologias para nossos clientes atuais, para a nossa empresa, para os projetos que a gente presta. Para quê? Para economizar. É tão difícil você conseguir um investimento, um retorno. O pessoal investe em tudo, acha que a TI
não é tão importante. Sorte que essa cultura está mudando. Por quê? Porque empresas boas, grandes, elas já têm essa sementinha, essa cultura de que a TI participa ativamente no negócio. Uma TI boa, rodando, segura, estável, com redundâncias, inclusive para tomadas de decisões. A gente tem centenas de tecnologias para isso. Pegar esses bancos de dados, criar relatórios dinâmicos em tempos reais, tomar decisões. Então, cara, abre a cabeça, porque o mundo aí tá precisando de pessoas assim, tá ok? Vamos dar uma passada aí nos itens, então. Algumas tecnologias com certeza vocês já conhecem, outras não. Aqui o mérito não vai ser discutir a tecnologia em si, mas exemplificar onde você pode usar ela, tá? Bom, como parte aí do nosso bate-papo, da nossa oficina, tem que ter exercícios. Então eu já proponho aqui para vocês, né, sobre os conceitos lógicos e físicos hoje, sem a gente bater muito papo. Será que vocês conseguiriam me resumir quais são os pontos iniciais que devem ser observados, devem ser considerados? Quais características esses recursos possuem? Camadas, propriedades, topologias. Será que você consegue me dar um exemplo de cada, de lógico, físico? Se você consegue, eu fico muito feliz. Quer dizer que você já tem essa experiência aí na área de trabalho, na vida profissional ou na acadêmica, você já estudou, você já está acompanhando o material, muito bom. Se você não tem, não fica chateado, a gente vai fazer esse bate-papo e tenho certeza que no final dele vocês vão conseguir responder, né? Bom, no projeto lógico, qual que é o ponto inicial? Você definir uma topologia, ela que impacta em todas as tecnologias, em todos os protocolos, em todos os equipamentos, em toda a infraestrutura. Lembra sempre que o hardware está junto com o software. Não tem como fugir disso. Então você pensa no software, não adianta pensar sozinho, ele vai estar trabalhando com o hardware. Então tente identificar os pontos de interconexão, subredes. Vou criar subredes? Preciso desse nível administrativo? Preciso segmentar a minha rede toda por camadas, por subredes, redes aí de departamentos, redes aí de subdepartamentos? Quanto que eu vou dividir isso aí? Tudo depende aí do porte da minha empresa, da minha necessidade, da minha facilidade de gerenciamento. As topologias mais comuns a gente já estudou, é a estrela. E aí ela permite a gente dividir um projeto lógico em 3 camadas. Camada core, que é a camada que geralmente interliga aí, ó. Vamos para uma figura que fica mais fácil, ó. Imagina que eu tenho uma mega empresa, tá? Então eu vou dividir aqui em camada core, camada de distribuição e camada de acesso. Por quê? A camada core é a que conecta essas filiais, essa matriz e assim por diante. Então nela eu tenho que concentrar meus esforços físicos e lógicos, e aqui no caso principalmente lógico, de quais tecnologias eu vou usar nessa camada core. Pô, elas vão acessar um banco de dados, o banco de dados está numa matriz, preciso de uma banda boa de internet, essa internet precisa ter redundância. Faço uma distribuição aqui para facilitar essa organização, e dentro de cada filial eu vou ter a minha camada de acesso, que pode ser organizada, por exemplo, por departamentos, por setores, por áreas. Tudo depende da regra de negócio. Imagina que, não pense que você é da área de rede, você só tem que entender de rede, não. Você precisa entender do negócio do seu cliente, do negócio do seu patrão, do seu diretor, para você fazer a tecnologia servir ele melhor. Sobre propriedades lógicas, aí a gente tem as VLANs, que são redes virtuais. Então, às vezes eu tenho escritórios pequenos, que são filiais, e nessas filiais eu tenho todo tipo de serviço junto. Secretária, engenheiros, diretores, gerentes, sei lá, todo mundo junto. Será que é legal eu gerenciar com redes virtuais, pegar um switch, dividir em subgrupos? Será que é preciso? Não é?
É bom, é ruim? Como que você quer fazer isso aí? E a redundância? Eu vou criar esses links redundantes para quando existir uma indisponibilidade de internet, por exemplo, ou uma sobrecarga. Tem muita gente usando a internet ao mesmo tempo. Vou ativar o meu segundo link que está ali parado de backup, ocioso. Vou utilizar a VPN. Meus funcionários usam de fora do escritório, conexões com o escritório internamente. Meus files, a gente vai ter uma oficina focadíssima, vai ser a oficina 10 logo a seguir. A gente vai trabalhar vários itens de segurança, vou deixar para falar de firewall lá. Roteamento, eu já aconselho para vocês, deixa isso aí dinâmico, perde um tempo criando esses padrões aí, deixa que a rede cuida disso, não fica criando roteamento estático não, vocês vão ficar malucos. Endereços IPs, percam um tempo, mapeiem, desenhem, relatório, guarde isso aí, ó, vou padronizar, vou usar classe A, B, C, cada sub-rede vai ser assim, assim, assado. Padronizem isso aí. E aí, com essa padronização dos IPs, você consegue enxergar melhor essa divisão aqui em camadas. Segurança e gerenciamento, como vão ser minhas políticas? Anota tudo isso aí, pessoal. Se resguardem. Amanhã ou depois deu algum problema, amanhã ou depois você precisa de provar alguma coisa, você tem tudo detalhado. Não seja egoísta, não pense que você vai sair da empresa e isso vai ficar para eles. Cara, ainda bem que vai ficar, você foi pago para fazer isso. Não esconda informação, a documentação te ajuda, ajuda o próximo. Agora, a gente vai fazer um parênteses aí na nossa aula. Eu vou mostrar um vídeo para vocês aqui, porque na oficina 10 eu queria passar esse vídeo inteiro, mas a gente tem uma política que não pode passar mais que 3 minutos de vídeo. Então eu vou começar passando os 3 primeiros minutos aqui e na próxima aula eu mostro, porque esse vídeo é interessante, vai contribuir mais na nossa próxima oficina, mas ele mostra as principais ameaças, ok? Na volta a gente retoma aqui os conteúdos, tá bom? Obrigado. Os primeiros programas invasores de computadores foram os vírus. Os primeiros vírus de computador foram criados no início da década de 80 e se propagavam por meio de disquetes contaminados, alterando as informações de inicialização do computador. Desde então, sua capacidade destrutiva vem aumentando exponencialmente. E o que é pior, apareceram novos tipos. Os vírus são programas que se propagam infectando, ou seja, criando cópias deles mesmos e se tornando parte de outros programas de computador. O vírus depende da execução do programa hospedeiro para que possa se tornar ativo e dar continuidade ao processo de infecção. Eles também podem acessar sua lista de e-mails, enviando cópias de si mesmos, provocando verdadeiras epidemias, apagando arquivos inteiros, inutilizando discos rígidos ou desconfigurando sistemas operacionais. Os vírus têm uma enorme capacidade destrutiva. Os worms são programas que enviam cópias de si mesmos para outros computadores. Diferente do vírus, o worm não embute cópias em outros programas e não necessita ser executado para se propagar. Eles exploram vulnerabilidades ou falhas nas configurações de softwares instalados em computadores.
Os Worms são programas autônomos criados para cumprir determinadas missões, como enviar spams ou atacar sites. Uma outra tarefa típica é a de abrir portas para a entrada de outros Worms. E aí, pessoal, conheciam todas essas ameaças aí? Eu tenho certeza que alguns não conheciam não. Então, como eu disse, esse vídeo vai contribuir mais para a próxima oficina e a gente dá sequência nele depois, tá? Retomando aqui os nossos projetos, eu já comentei bastante aí sobre o projeto lógico. Vamos comentar um pouquinho sobre o projeto físico, tá? Só um bate-papo mesmo, só assim um overview rapidinho, quais são as tecnologias, o que vocês deveriam lembrar, né, dos materiais estudados, o que vocês podem fazer na prática, né? Quando a gente pensa em um projeto físico, a gente já começa a imaginar quais os cabeamentos, quais são os tipos de dispositivo. Eu vou ter switch, eu vou ter roteador, eu vou ter access point, servidor. Quais caminhos que eu vou percorrer? Será que eu vou passar esses cabos de forma aérea, subterrânea, wireless, sem fio, com fibra ótica? Como que é essa distribuição aí desses cabeamentos? E a gente tem que lembrar que tudo varia de acordo com o negócio da empresa. Não adianta nada eu criar a melhor rede possível para aquela empresa naquele instante de tempo, naquele momento. Nesse ano, para a empresa, essas tecnologias atendem. Mas essa empresa está em alto crescimento. Daqui 2 anos ela dobra a quantidade de usuário, quantidade de serviço. E aí, minha rede estava preparada para esse aumento de escala? Então eu tenho que sim considerar sempre a área de negócio, tanto para o lógico quanto para o físico. Para projetos físicos a gente trabalha geralmente ou de forma centralizada ou de forma distribuída. A gente tem aqui um centro de distribuição, não necessariamente precisa ser a sala de TI, mas geralmente onde ficam os servidores, os cabeamentos. E a gente poderia, por exemplo, ligar diretamente esses departamentos aqui, esses computadores, diretamente aqui na minha sala de TI. Isso para empresas de pequeno porte, senão eu vou gastar muito cabeamento. Imagina, eu tenho 100 máquinas fazendo o mesmo percurso de cabeamento para chegar na minha TI. Agora, eu posso pensar em centros menores de distribuição, centros intermediários, que desses centros só vai um cabeamento para minha sala de distribuição. Por quê? Porque dentro de cada ponto intermediário eu faço a minha distribuição para as estações. Então esse modelo aqui, distribuído, é mais usado quando a gente tem um maior volume de máquinas, um maior volume de setores, de departamento, certo? Que a gente economiza aí bastante em cabeamento. A gente tem que lembrar que existem normas, padrões aí para serem seguidos. É uma área linda para ser estudada, só que um pouco chata também. Muitos detalhes. Aconselho, nesses casos, contratar empresas especialistas, mas fiquem em cima deles, porque senão eles entregam o serviço, depois não entrega a documentação. Fica a dica aí. Aqui são algumas agências, né, as principais agências que a gente tem para normalizar, normatizar, padronizar, desde a parte de eletrônico, da parte de telecomunicação, tá? Tô passando aqui mais para vocês terem isso como registro. O material de vocês está bem mais explicado, bem mais detalhado. Parte importante é a gente voltar para o físico aí, ó. Quando eu pensar nos meus equipamentos, saber se o número de porta vai ser suficiente, se as velocidades são correspondentes com as minhas interfaces que se comunicam. Computador é fácil, mas quando você vai ligar um CNC na sua rede? Você tem que olhar essa interface. Quais os custos? Tenho suporte? Não tenho? Quais são os esquemas? Pessoal, não tenham preguiça de desenhar, de mapear, de padronizar tudo isso aí não, viu? Isso aí ajuda muito, senão essa figura aqui é muito clássica, conhecida aí na área de projetos, onde você pensa que quer uma coisa, o cliente explica como ele quer e não tem nada a ver, ele queria algo muito mais simples. E nesse percorrer aí, ó, você vai só gastando tempo, dinheiro, projeto, tudo que é falta de informação
faz, né? Então, nossa atividade era só para fazer essa reflexão do nosso bate-papo, saber que a parte lógica, a gente define ela lá em 3 camadas, e a parte física, a gente divide ela em 2. Tá, o que eu tinha para apresentar para vocês, ó, era isso aí. A gente vai ficando por aqui e nos vemos no próximo encontro. Até mais.